Olá pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de F329. Nessa aula vamos falar sobre capacitores em circuitos simples e como a gente mede esses circuitos. Vamos lá. Então primeiro pessoal, o que é um capacitor mesmo? Então a gente entende por capacitor dois condutores, que a gente está colocado aqui, que a gente chama de eletrodos, esse inferior e esse superior aqui, que são isolados entre si, então por uma camada isolante, que a gente chama de dielétrico, que ele contribui para as propriedades do capacitor, está aqui em vermelho, e os dois isolados um em relação ao outro. Né? Quando eu aplico uma diferença potencial entre essas duas placas, surge dentro ali um campo elétrico e elas se carregam. Então, essa estrutura, né, que a gente chama de capacitor. Capacitores são muito comuns em circuitos eletrônicos, então estão presentes em todos os circuitos que a gente utiliza no nosso cotidiano. E aqui tem alguns exemplos de capacitores, né? Esses grandes que são muito usados para acumular energia, alguns variáveis como esse que já não se usa muito mais, mas eram frequentes antigamente, que são usados em circuitos de sintonia. Então quando você quer variar a capacitância, eles têm uma capacidade de variar a capacitância porque você varia, observem bem, a área de intersecção entre esses dois eletrodos, esse móvel e esse outro aqui. Aqui um menorzinho do mesmo tipo. E outros capacitores menores, inclusive alguns bem pequenininhos, como aquele que mostra ali, e o capacitor que a gente vai usar na última parte desse experimento. Numa fonte de computador, por exemplo, né, se usa muito capacitores para acumular energia. Então você observa esses capacitores grandes aqui, ou outros menores, sempre com essa missão de acumular energia elétrica. Né? Então lembrem que uma fonte ela recebe energia da rede, então é uma tensão que oscila a 60 Hz, e ela deve fornecer uma tensão DC. Né? Então, como que a fonte fornece tensão DC, vamos dizer 15 volts, quando a tensão da rede é zero, né? Nos pequenos intervalos em que a tensão da rede é zero. Para fazer isso, ela armazena energia em algum lugar para fornecer quando a tensão da rede for baixa. Nos breves instantes, né, durante a senoide da oscilação de tensão da rede, em que essa tensão na rede é baixa, ele tem que tirar energia de algum lugar, e esse lugar são os capacitores que estão colocados dentro da fonte aqui. Um outro lugar onde capacitores são muito visíveis, né, para quem tem aqueles computadores com gabinete aberto, né, cheio de furinhos, é bem nítido de observar numa placa-mãe de computador vários capacitores também colocados aqui. Então, no fundo, eles têm uma tarefa análoga, né? Eles armazenam energia ali para manter uma certa estabilidade quando essa energia é requisitada. Outros capacitores que a gente usa no nosso dia a dia, ao invés de acumular energia, né, eles são capacitores usados como sensores. Então, isso é também bastante comum. Então, capacitores são o princípio de operação de vários tipos de tela sensível ao toque, e outros tipos de sensor, inclusive microfones. Então, assim como muitos resistores são usados como sensores, a gente viu o resistor que varia com a temperatura, aquele que varia com a luminosidade, outros sensores usam a capacitância como princípio de operação. Então, são circuitos nos quais, esses com capacitores, né, a gente precisa se interessar a capacitância que ele tem para extrair informação sobre o que ele está medindo, né, a coisa a qual ele é sensível. Então eu recomendo que vocês deem uma espiada nesse vídeo aqui, ele já está dentro do site da disciplina, que fala um pouquinho sobre esses sensores capacitivos nessas telas sensíveis ao toque. Muito bem, então a capacitância, pessoal, como vocês se lembram, né, ela é definida como sendo a quantidade de carga por unidade de tensão que pode ser armazenada. Então, quantos coulombs eu vou armazenar se eu aplicar tantos volts? É interessante pensar que qualquer par de metais, né, qualquer par de eletrodos que estejam isolados ou suficientemente isolados um do outro tem uma capacitância. Né? Isso quer dizer que, por exemplo, a tomada, né,
cada pino está uma tensão diferente, eles estão a uma certa distância e eles têm uma certa área, né? Então, a tomada em si atua como um capacitor, né? Os fios dentro da parede também têm uma certa capacitância devido à área e à distância que um está do outro e a DDP que existe entre eles. Essas capacitâncias são bastante pequenas, né? Pouco relevantes para o circuito da rede de distribuição, mas é interessante pensar que ela pode ser mensurável. Então, muitas capacitâncias pequenas que estão presentes em circuitos de maneira não intencional podem ser medidas, né? Elas podem ser mensuráveis se a gente se esforçar para fazer. No caso do capacitor de placas paralelas, né, que vai ser o nosso interesse um pouco mais para frente, a equação que nos fornece a capacitância em função da geometria do material é essa colocada aqui. Então a gente tem a constante dielétrica do material que é usado como dielétrico entre as placas desse capacitor. A gente tem a permissividade do vácuo, a área, né, dessas placas paralelas, no caso desse tipo de capacitor, e a distância que os separa. Então, se repara por essa equação, né, quanto maior a área, maior a capacitância, e quanto menor a distância, maior a capacitância. É meio intuitivo essas duas dependências, né? Quanto maior a área, a gente está falando de mais área, né, para acumular carga para a mesma tensão. Então, se eu aumento a área do capacitor, a tensão fixa, eu tenho mais área, então vou ter mais carga, entendendo que a densidade de carga, né, vai ser a mesma. E se eu reduzo a distância D para tensão fixa, eu estou aumentando o campo elétrico, então estou aumentando a capacidade de puxar as cargas para a superfície das placas do capacitor. Então essas duas dependências são bem intuitivas, né? No caso de um capacitor cilíndrico, né, de dois cilindros, um colocado em volta do outro, vocês podem ver isso no Halliday, a equação também é um tanto factível de ser deduzida, e ela é apresentada aqui. A gente tem L é o comprimento desse capacitor cilíndrico, e A e B são fatores geométricos ligados ao raio externo da parte interna e interno da parte externa. Muito bem. Com relação à associação de capacitores, pessoal, também é uma questão que vocês devem dominar. Eu só queria relembrá-la e mostrar como ela é intuitiva também. Então, se a gente está associando capacitores em paralelo, então eles estão colocados dessa maneira como a gente está vendo aqui. No caso de serem capacitores de placas paralelas, né, a gente está somando dois termos, digamos que eles sejam com a mesma área, né, a gente calha em um capacitor com duas vezes a área. Então, reparem, né, dois capacitores de placas paralelas é igual a um capacitor com o dobro da área. Então é bem fácil de entender, de novo, é bem intuitivo que é uma soma que ocorre dessa maneira aqui. Já no caso de capacitores em série, né, então eles são colocados dessa maneira aqui, são colocados em série, repare que a maneira como eles se associam é com os inversos, né, a soma com os inversos. No caso de dois capacitores, reparem, eu teria iguais, né, eu teria de novo as placas paralelas aqui, então ao quadrado, eu faria C ao quadrado, e dividido, né, então multiplicado pelo inverso da soma dessas duas capacitâncias. E eu chego a uma equação que é o mesmo capacitor com o dobro da distância. E normalmente isso é um tanto intuitivo, né? Eu vou ter aqui esses dois capacitores em série, é equivalente, repare, se eu tenho a mesma carga nos dois, né, pensando que eles são idênticos, eu vou ter o mesmo campo elétrico nos dois. Isso é equivalente a ter um capacitor com o dobro da distância. Acho que isso se segue de maneira bastante trivial, pensando que é o campo elétrico que está colocando as cargas na superfície desses capacitores. Ok.
Em termos de análogo hidráulico, uma coisa que a gente não falou muito ainda nessa disciplina, mas eu acho que é bem interessante que a gente comente, talvez devesse ter sido comentado em outros componentes, né? Um análogo hidráulico. Isso quer dizer que, ao invés de imaginar um fio de cobre transportando elétrons, a gente vai imaginar um cano d'água transportando água, né? E é interessante pensar no capacitor, em especial com relação ao análogo hidráulico, porque o capacitor ele tem uma curiosidade intrínseca nele. Porque a gente vai usar ele em circuitos e a gente vai observar variação de DDP, a gente vai observar processos de carga e descarga de capacitor, então a gente vai observar corrente no circuito, mas a gente vai lembrar que o capacitor ele tem duas placas que estão separadas por um isolante. Então, a princípio, não tem nenhuma corrente atravessando o capacitor. Ainda assim, haverá uma corrente no circuito. Então, o nosso análogo hidráulico, né, seria mais ou menos equivalente a esse esqueminha que eu estou colocando aqui. Quando a gente não tem variação de pressão, né, então não há uma DDP observada nesse capacitor, então no caso do capacitor é esse sistema aqui de um pistão e de uma mola. Quando não há pressão, não há fluxo, né, de corrente ou de água, então não acontece nada, porque não há uma DDP que é aplicada nesse capacitor. Quando há uma variação de DDP, né, então o capacitor vai se carregar ou se descarregar. Isso é equivalente, então, a você pressionar contra essa mola e isso faz com que um pouco de água, no caso do cano, circule aqui. Mas note que a água de um lado, ela nunca atravessa o pistão. Então, há apenas um certo movimento do pistão que permite que um tanto de água avance ou recue nesse cano. Mas ela nunca atravessa o pistão. Então, para você fazer passar mais água para o lado de lá, você tem que colocar mais pressão, né, e vai comprimindo a mola. Mas tudo isso tem um limite, né? Como você atinge uma certa pressão ainda que alta, a mola comprime completamente e para de circular água. E é o mesmo com o capacitor. Quando você coloca uma grande tensão, ele vai se carregar e eventualmente ele fica carregado e para de circular a corrente de novo. Então, há uma análogo interessante e é interessante pensar então que só há corrente num circuito com capacitor quando há variação de potencial. Se a tensão é constante, depois de um certo tempo, a gente vai ver isso nos circuitos RC, a tensão se estabiliza, então para de haver corrente circulando. Ok. A gente vai estudar, pessoal, a gente vai trabalhar, né, com dois tipos básicos de capacitores, que são bastante usados. Os que a gente viu nas fontes de tensão eram sempre do tipo eletrolítico. Então, são uns capacitores bem específicos nos quais há um líquido dentro que atua colocando em contato um dos eletrodos com o dielétrico que está ali dentro e com o outro eletrodo, né? Como ele é um líquido, ele impõe nesse tipo de capacitor uma polaridade, quer dizer que ele não pode ser carregado de maneira simétrica, como um outro tipo de capacitor, né? Então é muito importante notar que ele tem polaridade. E nos diagramas de circuito, em geral, ele é apresentado dessa maneira aqui. Ó. Então, essa parte aqui preenchida indica o terminal negativo e a outra o terminal positivo. Já os capacitores cerâmicos, também é outro tipo bastante comum, eles não têm polaridade e, em geral, aguentam um pouco mais de tensão. E tem um diagrama dessa maneira aqui. Então, cerâmico refere-se ao tipo de material dielétrico. E repara que eletrolítico não é o dielétrico, mas é uma maneira de fazer o contato entre os eletrodos. E tem também o nosso capacitor de placas paralelas, né? Onde o dielétrico é o papel e a área realmente tem a ver com aquele cilindro. E é interessante observar que em todos os casos, né, nos três casos, a gente vai estar sempre jogando com as mesmas duas grandezas. Ou três, né? Todos eles a gente poderia entender que tem uma capacitância dada por essa equação aqui. Só que a gente vai estar variando essas três quantidades. A constante elétrica, né, do dielétrico que a gente vai colocar ali dentro, a área desses capacitores e a distância entre as placas. Então notem que no caso do capacitor de papel,
a distância D é bem, por assim dizer, macroscópica, né? A gente praticamente consegue ter uma impressão da espessura e medir ela com um paquímetro. No caso dos capacitores cerâmicos e eletrolíticos, a distância D é bem menor, e você usa pequenas folhas, né, de alumínio fininho ou outro metal enrolado ali dentro para tentar maximizar a área. Mas a grande sacada, né, por assim dizer, é jogar com a distância D. Então, fazer ela ficar bem pequena para que a capacitância se torne bastante grande. E vocês vão ver, né, quando forem analisar os dados do experimento, que o capacitor eletrolítico ele tem uma capacitância bastante expressiva, né, então ele é capaz de armazenar energia de maneira bastante consequente. Já os capacitores cerâmicos nem tanto, e o nosso capacitor de placas paralelas ele realmente tem uma capacitância bastante pequena. Ok. Com relação ao capacitor eletrolítico, o pessoal tem um detalhe. Além da polaridade, ele explode. É uma coisa que eu sempre comento em sala de aula, né, para que se tenha bastante cuidado com isso, que ele realmente pode explodir, e pode ser uma explosão um tanto, por assim dizer, explosiva, né? Então, tipicamente, é preciso ter bastante cuidado ao ligá-lo, porque se você ligar ele com polaridade reversa, então as duas maneiras que você faz ele explodir, né? Você liga com polaridade inversa aqui, ou você ultrapassa a tensão máxima. E repare que a tensão máxima, no caso desse aqui, por exemplo, são só 16 volts. E lembrando que a nossa fonte de tensão do laboratório atingia 30 e poucos volts, 32 volts, se não me engano. Então, com aquela fonte do laboratório, é factível de fazer um capacitor como esse explodir. E ele pode explodir bastante feio, né? Ele pode explodir tal como esse aqui, né? Uma foto que eu achei por aí. Ou pode explodir até se desintegrar mesmo e jogar estilhaços com uma certa velocidade. Então, é uma coisa que a gente tem que estar bastante alerta, né? Ao montar esse tipo de circuito, estar atento à polaridade dele e tomar cuidado, né? Com a montagem e observar o que a gente está fazendo. De preferência usar óculos de proteção, se é possível, né? Reparem que, por causa dessa questão da explosão, inclusive, aparece essas linhas aqui. Ó. Isso aqui, na verdade, são uma válvula de segurança, para que, assim como uma válvula de uma panela de pressão, né, a ideia é que ele se rompa ali e alivia a pressão dentro do capacitor antes que ele se rompa de maneira explosiva mesmo. Mas como qualquer válvula, né, ela tem uma impedância, então se ele for explodir muito rápido, ela não serve para muita coisa. No único caso que eu já vi explodindo um capacitor desses, a válvula se rompeu e ele espirrou aquele líquido para cima de maneira um tanto lenta, né? Então foi uma explosão mais parecida com fogo de artifício do que uma explosão de fato, né? Então, fogo de artifício que sobe queimando o seu combustível lentamente. Ok. A gente falou também, pessoal, nessa disciplina sobre os modelos reais, né, de amperímetros e voltímetros. No caso de um capacitor, também há de se pensar que há um modelo real um pouco mais completo do que esse modelo que só representa o capacitor. No caso de um modelo real de capacitor, a gente leva em conta algumas outras questões. Então, a primeira delas é essa resistência de fuga aqui, ó, que é basicamente o que acontece quando um capacitor ele é carregado e ele espontânea e lentamente se descarrega com o tempo. Então isso é equivalente a ter um resistor aqui em paralelo com o capacitor. Uma outra resistência que pode existir no capacitor é um pequeno resistor em série, né? Então quer dizer que quando você carrega ou descarrega ele, ele vai esquentar um pouco, há um pouco de trabalho associado. E também, né, dependendo do tipo de capacitor, a gente pode ter uma pequena impedância associada, né? Eu falei que alguns capacitores são todos enroladinhos, né? Você pode imaginar que aquilo poderia causar uma certa impedância. Esse modelo ao qual me refiro, né, com esses três componentes extra associados, é um modelo bastante completo. Mas é interessante pensar que capacitores em geral têm esses três componentes bastante pequenos e quase desprezíveis. Então, um capacitor, em geral, ele retém a carga durante bastante tempo, né? Então,
Se eu carregá-lo, ele permanece carregado, a menos que eu coloque um resistor ali de propósito para descarregá-lo. Então, a maior parte dos equipamentos eletrônicos para o consumidor, né, eles têm algum capacitor de entrada e pode ter muito facilmente algum resistor para descarregá-lo rapidamente quando você tira ele da tomada, por exemplo. Você não quer, né, que quando você tira um aparelho da tomada, os 110 volts da tomada, que carregou algum capacitor do lado de dentro, permaneça nos fios da tomada, a qual você tem acesso com a sua mão, uma vez que você tirou ele da tomada. Ao mesmo tempo, esse resistor aqui, associado em série com o capacitor, é muito, muito pequeno. Então ele existe, em algumas situações você consegue medi-lo, né, sobretudo em capacitores de grande capacidade, mas ele é bastante, bastante pequeno. Isso faz com que os capacitores sejam muito bons para liberar energia de forma bastante rápida. Então, você deve imaginar isso, por exemplo, num flash, né, naquelas luzes flash de uma máquina fotográfica profissional. Ela é carregada, o flash, né, ele tem um capacitor e ele é carregado com a bateria. Então, a bateria, essas de lítio, tipicamente, né, ela tem o que chama-se de densidade de energia muito alta. Então, por unidade de peso ou de volume, ela armazena muito mais energia que um capacitor. Mas para liberar essa energia, a bateria tem uma resistência em série muito maior. Então ela custa, né? É difícil tirar a energia dali de dentro. Você prefere tirá-la com uma corrente baixa para não perder tanto assim. Então você carrega um capacitor com ela e o capacitor, como tem essa resistência de saída bastante baixa, ele consegue liberar a energia dele muito rapidamente no flash, né? Então para disparar uma luz de maneira bastante intensa por um curto intervalo de tempo. Então, reparem que esse seria o modelo mais real de um capacitor, mas os capacitores com quem a gente trabalha, né, eles são bastante próximos desse ideal. Então, a gente pode considerar que essas duas resistências e essa indutância, não são muito relevantes para aquilo que a gente vai fazer nesse experimento. Já o gerador de função e o osciloscópio, né, ambos eles têm uma resistência interna e uma capacitância também. Eu falei que qualquer par de objetos metálicos isolados atua como um capacitor, então você pode imaginar que meramente o borne, né, o lugar no painel do osciloscópio ou no gerador de função, tem aquela parte externa aterrada e tem ali dentro a entrada de sinal ou a saída de sinal. Então há, né, uma DDP entre esses dois lados e um isolante entre eles. Então aquilo é logo de cara um pequeno capacitor. E depende muito do circuito que a gente vai usar, se ele é relevante ou não. Então eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas podem então ter em mente, né, que um capacitor real seria algo tão complexo quanto isso, apesar de que na maior parte das situações a gente pode desprezar esses outros componentes, e o gerador de função ele sempre vai ter também uma resistência de saída e uma capacitância associada, e analogamente para o osciloscópio. Vamos lá, então, os circuitos mais simples possível com um capacitor seria o circuito RC, no qual o capacitor está carregado e a gente vai descarregá-lo contra um resistor. Então, pela lei de Kirchhoff das malhas, né, a gente tem a soma em todos os nós, em todos os trechos, né, da malha é igual a zero. Então, é uma maneira de denunciar a lei de Kirchhoff das malhas. Então, aqui a gente vai ter zero é igual a tensão no resistor mais a tensão no capacitor. Se eu escrevo isso dessa maneira aqui, né, a gente tem aqui a variação da carga do capacitor, que é a corrente, vezes a resistência, para dar tensão no resistor, e aqui a tensão no capacitor, que é a fração entre a carga e a capacitância. Então isso se torna uma equação diferencial, ela é simples de resolver, a gente resolve ela de maneira bastante trivial, e a resposta é uma exponencial, né? Então, exponenciais são bastante famosas, né, recentemente, e aqui a gente tem então um modelo bastante preciso para prever o comportamento da tensão nesse circuito. São exponenciais, então a gente resolve a equação diferencial, a gente obtém a equação para a carga, e a gente pode derivá-la e obter a equação para a corrente, e a gente pode dividi-la
pela capacitância e obter a equação para a tensão. Em geral, a gente vai se interessar mais pela equação da tensão, porque é tensão que a gente mede, né? A gente quer que o nosso modelo se aproxime daquilo que a gente mede. Por isso, eu faço aqui um pequeno parênteses. A gente não começou essa aula falando da metodologia científica. Eu acho que vocês já devem estar cansados de ouvir falar dela várias vezes. Se tem alguma dúvida com relação a ela, pode voltar nas aulas anteriores. Ela não mudou, né? Então a nossa maneira de encarar esse experimento vai ser a mesma. Ele tem dois testes de hipótese e um experimento observacional. Ok. Então, seguimos. Então aqui a gente está graficando a solução dessa equação. Então, a gente começou com o capacitor de placas paralelas carregado, né, ou esse capacitor, seja qual for, carregado. Então, a quantidade de carga ela vai diminuindo com o tempo de maneira exponencial. Ó. Então, está aqui uma exponencial decrescente bem bonitinha. A tensão nesse capacitor cai de acordo, né? Então, essa curva aqui é basicamente a mesma que essa. E aqui a corrente, que é então a derivada da carga. Repara que a corrente tem um valor de surto, que chama, né? Então, quando a gente fecha o circuito, a corrente é máxima, né? Naquele instante. E reparem que esse ponto aqui, esse valor de máximo aqui, é exatamente aquele que seria se o capacitor fosse, na verdade, uma fonte de tensão. Porque no instante que você fecha o circuito, né, a DDP que tinha no capacitor, ela aparece no resistor e começa a haver corrente passando pelo resistor, né? Essa corrente que passa pelo resistor, então, naquele instante inicial, que é a corrente de surto, ela tem a ver com a DDP no capacitor completamente carregado. E depois ela vai caindo, repara, vai caindo aqui conforme a tensão do capacitor e a carga vão diminuindo. Até que no final ele vai se tornando cada vez menor. Reparem, né, nessa equação aqui que a carga no capacitor nunca se torna zero, né? Que essa exponencial aqui nunca vai a zero. Mas em algum momento a gente pode dizer que ela se tornou desprezível. E desprezível com relação ao quê? Bom, desprezível com relação ao nosso interesse em medi-la, né? Ela se tornou menor que a incerteza do osciloscópio na escala em que eu estou medindo. Mas ela, de fato, nunca vai a zero mesmo. Muito bem. No caso de um capacitor que se carrega, né? Então a gente tem a situação oposta, ele começa sem nenhuma carga, mas ele está ligado no circuito com uma fonte de tensão. Então aqui a gente vai ter um circuito análogo àquele que a gente tinha antes, mas agora a lei das malhas vai nos dar tensão no resistor, tensão no capacitor e tensão na fonte. E a equação que resolve a equação diferencial é uma equação completamente análoga, mas agora a gente tem que a tensão no capacitor será a tensão na fonte, que multiplica 1 menos a exponencial. Então agora a gente começa de zero e vai indo até uma tensão que se aproxima sempre da tensão na fonte, sem nunca de fato chegar nela, né? Mas, de novo, eventualmente a gente vai dizer que o capacitor está completamente carregado, né? Com um abuso de linguagem, mas nesse caso seria talvez um abuso menor, porque a tensão na fonte ela nunca vai ser completa e absolutamente estável, ela vai sempre ter um pouco de variação, tipo essa variação de Ripple. Então essa variação na tensão da fonte faz com que o capacitor, uma vez subindo, ele vai eventualmente chegar nessa margem, né, de variação na tensão da fonte. Então aí eu posso dizer que o capacitor tem a mesma tensão que a fonte e as variações dela nos ajudam a encontrar esse valor ou determinar que o capacitor está completamente carregado de maneira mais simples, né, porque é mais factível comparar o valor do capacitor com uma tensão que oscila, né, e visto que ela oscila, ele pode atingi-la. E essa situação, às vezes, é bastante grande, né, como 0,1 volt, né, ou 0,2 volts. Então, ele realmente chega lá e eu não preciso de um super osciloscópio para poder medir, mas, ao contrário, no ciclo de descarga, ele realmente pode custar muito aí a zero, de fato. Então a gente tem aqui duas equações, pessoal, uma para carga e uma para descarga do capacitor, e reparem aqui nos dois casos, a gente tem uma grandeza que aparece aqui dentro da exponencial. Então aqui está o tempo e aqui está RC.
RC, então, é o produto da resistência da capacitância, e não um famoso cantor brasileiro. E esse produto a gente vai chamar de constante de tempo, né? Então, de tempo tal. E a ideia dessa constante de tempo é dar uma primeira impressão sobre o tempo que o capacitor leva para carregar ou descarregar. Então, a gente vai falar que essa constante de tempo tem da ordem de 1 segundo ou da ordem de 1 milissegundo. A gente sabe que uma boa parte, né, 60 e poucos % do carregamento ou do descarregamento do capacitor ocorrem no intervalo de tempo que é dado por essa constante de tempo tal aqui. Então, como dever de casa, agora vocês pausam o vídeo e mostram para vocês mesmos, né, que resistência, ohms, vezes capacitância, coulomb por volt, dá segundos. Né? Lembrando que a gente está sempre dentro do sistema internacional, então essas unidades têm que estarem corretas, né? Elas precisam estar corretas, então convença-se disso. Né? A gente tem aí unidades derivadas do sistema internacional, resistência e capacitância, e a gente quer chegar numa unidade fundamental. Lembrando que a capacitância também é medida em Faraday, né? Então que é outra unidade derivada. Então reparem, né? O capacitor aqui começa completamente descarregado, então a tensão no tempo t igual a 0 é igual a 0 volts. E para um tempo muito maior do que tal, ela acaba ficando com uma tensão igual à tensão na fonte. E no caso da descarga, ele começa com uma tensão igual à tensão na fonte, e para um tempo t igual a 0, né? E para um tempo t muito maior que o tempo tal, ele vai tendendo a 0, né? 0 volts também. Isso aqui é um erro, eu detesto quando as pessoas colocam um número sem unidade, incluindo o número 0, né? Porque, como vocês devem saber, 0 Kelvin, 0 Fahrenheit e 0 Celsius não é a mesma coisa, né? Então, é importante sempre colocar a unidade. Eu vou corrigir os slides depois. Isso aqui é um chá de frutas vermelhas na minha xícara de Bessie, que eu estive lá fazendo medidas muitos anos atrás, quando eu era jovem ainda, e tinha menos cabelos brancos. Então, pessoal, agora a gente se coloca uma pergunta, né? Então, a gente quer estudar circuitos RC em série, a gente quer carregar e descarregar capacitores. Como que a gente faz isso? Então, tem duas maneiras de fazer carga e descarga de capacitores. Uma lenta e uma rápida. Então, a lenta a gente vai usar quando o tempo tal for bastante longo. Então, de novo, da ordem de 1 segundo ou mais. Né? Um tempo, eu diria, de ser humano. Né? Pessoas lentas como eu precisam de um capacitor tão lento quanto 1 segundo para conseguir fazer as coisas com as mãos. Então, a gente vai ter aqui um circuito, o circuito aqui da esquerda, no qual eu tenho uma chave e eu posso trocar ela da posição A para a posição B. Então reparem, quando a chave está na posição A, eu tenho um circuito que carrega, né? Então aqui tem a fonte, o resistor e o capacitor. Quando eu coloco a chave na posição B, na verdade o que a gente vai fazer é meio que ao contrário, né? A gente vai ter o fio preso no negativo da fonte e tirar ele desse ponto e colocar para cá, mas é totalmente equivalente, né? Quando eu faço isso aqui com a chave, que é a mesma coisa, né? Eu vou tirar a fonte do circuito e vou ficar só com a parte de descarregamento. Vai ter só o resistor e o capacitor. Então, na outra opção do circuito. Aqui, ó. Mas é isso, né? A gente tira o cabo da fonte e coloca nesse ponto aqui. Coloca nesse ponto aqui, na verdade, né? Que é totalmente equivalente. Então isso eu faço quando o circuito tem um tempo tal bastante longo. E por que eu falo longo? Porque entre eu tirar esse cabo, colocar na outra posição, olhar no osciloscópio o que está acontecendo. Então, troco o cabo, olho para o osciloscópio, vejo que ele descarregou e aperto o botão stop. Aperto stop para que ele pare de armazenar dados e me permita salvar esses dados depois. Esse processo todo tem que ser compatível com o tempo tal. Agora,
Se eu tivesse um tempo tal da ordem de 1 microsegundo, né? Então bastante curto, eu não consigo pegar o cabo, colocar naquele lugar, ver o processo no osciloscópio e pará-lo. Então, como que a gente faz, né, quando o circuito é muito, muito rápido, quando o tempo está muito, muito curto? Então, ao invés de fazer o capacitor se descarregar uma única vez, a gente vai fazer ele se carregar e descarregar milhares de vezes, né, ou fazer esse processo de maneira cíclica, né? E para isso, a gente vai usar uma onda quadrada. Então, vocês lembram, a gente fez alguns experimentos com um gerador de função, que é um dispositivo, né, uma fonte de tensão de corrente alternada, agora e não corrente DC. Então aqui a gente tem, lembra, uma fonte DC, e a gente aprendeu a trabalhar com fontes de corrente alternada também. E no caso a gente vai ter uma fonte de corrente alternada que vai gerar uma onda quadrada. E uma onda quadrada que eu nivele ela na parte inferior em zero, que é o que a gente está vendo aqui no osciloscópio, reparem, ó, aqui a parte, aqui está em zero, aqui está o terra, ó. Então aqui tem a escala de 1 volt, então essa fonte está regulada para 1, 2, 3, 4 volts. Aqui ela está em zero, e aqui na região seguinte ela está em 4 volts. Repara que isso é equivalente a essa chave aqui, ó. Por isso que estão marcadas as posições B e A. Quando a fonte está na condição zero, quer dizer que a DDP entre os seus terminais é zero volts, né? É uma DDP nula. E quando está na condição A, há uma DDP de 4 volts. Então repara que a DDP entre os terminais da fonte oscila entre 4 e 0 volts. Então é equivalente a eu colocar e tirar uma fonte de tensão DC. Então é equivalente a eu estar acionando essa chave aqui, ó. Então eu poderia obter esse mesmo gráfico trocando essa chave aqui, né? Eu ter que pegar um osciloscópio para medir esse ponto com relação a esse. Só que a diferença é que se eu mexer essa chave aqui, eu consigo fazer isso, né, lentamente, né? E reparem, a escala de tempo aqui, ó, é de 25 microsegundos. Então, aqui eu tenho 25, 50, 75 mais ou menos, microsegundos. Então, repara que é bem rápido, né, para eu passar de uma situação até a outra. Então eu posso imaginar que uma onda quadrada é uma chave liga-desliga bastante rápida, né? Ela coloca a tensão ou ela aterra, né? Ela tira a tensão de maneira bastante rápida. Ok. Então o circuito que a gente vai trabalhar para fazer isso é um circuito típico daqueles que a gente viu no experimento anterior, né? São circuitos de corrente alternada. Então a gente vai ter o nosso gerador de função, que está aterrado. A gente vai aplicar a tensão num resistor e em seguida num capacitor. Esse segundo terminal do capacitor está aterrado, então é o mesmo terra. E a gente vai medir com o osciloscópio esse mesmo capacitor aqui. Nesse experimento a gente usou o canal 1 para medir o capacitor. E o canal 2 a gente vai ligar para medir a fonte. Então o canal 2 vai estar nesse ponto aqui para observar diretamente a fonte. Então, esse é o nosso circuito, né? Então, é um circuito de corrente alternada, no qual a gente vai carregar e descarregar o capacitor de maneira cíclica. Então, reparem que o circuito lento é um circuito com capacitor eletrolítico, que a gente vai carregar com uma fonte DC, e o circuito rápido tem um capacitor cerâmico, então de menor capacitância, e a gente vai carregá-lo e descarregá-lo com uma fonte de corrente alternada, um gerador de função. Eu queria comentar um pouquinho, sei que isso pode causar um pouquinho de susto, né? Esse gráfico todo complicado, esse circuito todo complicado, mas eu prometo que ele é simples e eu já vou explicar para vocês. Nesse circuito, pessoal, a gente está mostrando todos os elementos de um circuito que seria real, né? Então, primeiro, a gente tem aqui o gerador de função real. Então, reparem que ele tem uma resistência de saída e uma capacitância associada, né, ao conector, enfim, aos cabos, a tudo que tem ali. A gente tem aqui o nosso circuito, né, onde tem o resistor e o capacitor, e esse capacitor tem de novo uma resistência em série e uma resistência em paralelo, né, então essa aqui é a resistência
de fuga, né? Essa aqui é uma que tem a ver com o carregamento dele. E aqui depois tem o osciloscópio, que tem um osciloscópio real, né? Então aqui tem um osciloscópio ideal, e ele tem uma resistência em paralelo com ele, né? Que é a resistência de entrada, e uma capacitância também em paralelo com ele. Então esses elementos aí, repara, a gente tem 3 capacitores, a gente colocou só um circuito, né? Mas tem 3 ao total. E tem mais alguns resistores que a gente não colocou lá. O que disso daí é importante observar? Então, o que é interessante observar daí é como esses capacitores se associam uns com os outros e de que maneira que eles afetam o que a gente está olhando. Então, a primeira coisa que a gente pode observar, né, vamos seguir a sequência meio que lógica da coisa, é que o gerador de tensão, ó, repara, ele tem uma resistência de saída e a sua capacitância de saída. Então repara que o próprio gerador de função, ele já é um circuito RC. Então ele já vai, ideal, vamos dizer, gerar a onda quadrada, mas ela vai levar um tempo para subir, porque ele tem que carregar o capacitor de saída dele e ele tem um resistor associado. Agora, para nossa sorte, tanto a resistência de saída dele quanto o capacitor dele são muito pequenos. Então o tempo tal característico desse circuito RC, então eu me refiro a esse circuito RC que está aqui dentro do gerador de função, é muito, muito rápido. Né? Então a gente tem um tempo tal de menos de 1 microsegundo. Então facilmente ele atinge os megahertz que ele deve atingir. Ok. Então a gente percebe que por mais que ele tenha um resistor e um capacitor aqui, a gente não vai operar perto desse limite. Então a gente não deve muito observar esse efeito aqui. Né? Até porque a gente está medindo, repara, num outro lado. Né? A gente está medindo aqui, né? A gente está medindo a tensão no nosso capacitor. E, em geral, o nosso resistor é maior que esse resistor aqui. E o nosso capacitor é bem maior que esse capacitor aqui, em geral. Então, o nosso circuito, né, tem um tempo tal muito maior que o tempo tal do circuito do gerador de função. Agora, olhando para o resto do circuito, então, aqui a gente tem o nosso resistor, né, ok. Alguns resistores têm uma capacitânciazinha também, mas em geral ela é bastante pequena. Então, frente a um capacitor eletrolítico, né, desse que a gente vai trabalhar, seria desprezível, e frente mesmo a um capacitor cerâmico seria desprezível. E esses resistores aqui, esse em série também, em geral, é muito pequenininho, né? Ele começa a se tornar relevante em capacitores de capacitância realmente muito maior, muito mais expressiva, de alguns Faraday, né? E os ruins, né? Inclusive. E esse daqui de fuga, né? Também, no nosso caso, é muito desprezível porque a gente não está esperando muito tempo com ele carregado, né? Para a gente ver esse efeito, você teria que deixar o capacitor bastante tempo carregado e ir observando ele descarregando ao longo do tempo, para que esse resistor aqui, repare, aqui também tem um circuito RC, né? Então, repara, esse capacitor se descarrega contra esse resistor aqui. Mas esse resistor eu teria que comparar com esse daqui, não é? Só que esse aqui, interno, né, vai ser sempre muito maior do que esses que a gente vai escolher. Então, de novo, eu posso ignorar esse aqui em série do carregamento, posso ignorar esse aqui da fuga. Porque os dois, né, são ou muito menor ou muito maior que o resistor que a gente está escolhendo para o nosso circuito. Daí a gente chega no osciloscópio. Bom, o osciloscópio, de novo, assim como o gerador de função, ele é desenhado, ele é pensado para operar em corrente alternada. Né? Então, você pode imaginar que ele tem esse resistor aqui muito, muito grande, né, como nossos voltímetros, né? Eles sempre têm uma alta impedância de entrada, então uma resistência de entrada bastante, bastante alta. Então, ele não vai puxar muita tensão. Repara que se eu tiro esse resistor, por exemplo, né, e ligo o osciloscópio direto no nosso capacitor, então o capacitor poderia se descarregar por esse resistor aqui. Ó, né? Isso acontece, né, dá para se medir isso se eu pego um capacitor muito pequenininho
e tiro esse resistor da jogada, mas de novo é um efeito bastante pequeno, a gente não vai conseguir observá-lo. Então, de todos esses efeitos que eu fui falando, que todos eles são desprezíveis, né, sempre frente ao outro componente, né, então repara que eu estou dizendo que esse resistor aqui é muito, muito grande, então tem pouco efeito com relação a quem? Com relação a esse outro resistor aqui, né? Então os dois, repara, tem o mesmo papel de ligar a parte alta, né, essa parte desse capacitor com relação ao terra, né? Então esse resistor aqui liga com o terra através do gerador de função, quando ele está com tensão 0 volts, e esse aqui liga direto com o terra através do terra do osciloscópio. Mas esse aqui vai ser sempre muito maior do que esse, então a resistência ou a impedância interna do osciloscópio não é relevante. Agora, a capacitância do osciloscópio, né, dos cabos, de tudo que liga ele, pode se tornar relevante em algumas situações, sobretudo se a capacitância do teu circuito for muito, muito baixa. Então, aí eu estou me referindo à terceira parte do nosso experimento, quando a gente vai se interessar um pouquinho por circuitos de capacitância bastante, bastante pequena, nos quais esse tipo de efeito começa a se tornar relevante. Então, a gente vai observar isso lá no final. Mas eu queria só mostrar essa visão geral aí para vocês, para perceberem um pouquinho de como que se associam esses resistores e capacitores, e o quanto importante é esse circuito RC, né? Então a gente pode pensar que é um circuito muito básico, né? Porque a solução é uma exponencial, que está todo mundo careca de saber, né? Mas, aí que vem a questão, essa exponencial, né? E esse circuito RC, ele pode ser simples, mas ele está presente em muitos aspectos, né? De eletrônica e de circuitos, e mesmo dentro do circuito que a gente está trabalhando, a gente está vendo um RC que a gente colocou lá de propósito, mas reparem que tem outros RCs que estão ali e que podem ou não nos afetar, né? Então eu mostrei que vários deles não nos afetam, mas tem um pelo menos que vai nos afetar na última parte do experimento. E é muito bonito que a gente consiga ver esse efeito, né? Efeito de um capacitor que a gente não colocou lá. Muito bem. Então, aqui é só para pontuar um pouquinho sobre a configuração do gerador de função. Então, a ideia, de novo, né, seria dizer a vocês como configurá-lo, né, uma vez que vocês têm ele na frente de vocês, mas a ideia é só mostrar um pouquinho que a gente precisa colocar ele como onda quadrada e ajustar o que chama-se amplitude e offset. Então, por que amplitude e offset? Porque vocês poderiam querer usar o gerador de função na primeira parte do experimento, né? Não foi isso que foi feito no vídeo experimento, mas seria possível usar o gerador de função. Só que tem um problema, né? Se você usa uma onda senoidal, tipicamente, né, como foi feito no experimento anterior, ela é uma onda senoidal simétrica. Então você oscila em torno da tensão zero, né? Tem tensão positiva e tensão negativa. Mas se você liga isso no capacitor eletrolítico, você corre o risco de fazer um show pirotécnico, né? Coisa que a gente não quer fazer. Na verdade, não é pirotécnico porque não tem faísca, né? Só explode e faz um barulho bastante alto. Sem faísca, né? Então não é muito pirotécnico. Mas a questão é que a gente precisa se resguardar disso, né? Se resguardar de aplicar tensão negativa no capacitor eletrolítico. Mas, além disso, reparem que a equação de diferencial que a gente resolveu, e tudo que a gente comentou, né, é de um capacitor que oscila entre tensão zero e tensão positiva. Então, a gente não está prevendo que ele oscile entre tensão mais 2 e menos 2 volts. Então, para isso, a gente precisa configurar o gerador de função para que ele gere uma tensão de pico a pico 4 volts, mas que ele desloque, né, aí está o termo offset, desloque a tensão de 0 a 4 e não de mais 2 a menos 2. Então, basicamente é isso. A prestar atenção no gerador de função. Isso se repercute no osciloscópio, né? Então, no osciloscópio a gente quer ver a tensão no capacitor oscilando entre mais tensão da fonte e 0, né? 0 volts. Ok, então, só para lembrar um pouquinho da tela do osciloscópio, né? A gente tem os botões
que permitem a gente ajustar a escala de tensão de um canal, a escala de tensão de outro canal, então são independentes, né? Pode ter tensão por divisão num canal ser um certo valor e no outro canal ser outro. A gente tem o ajuste do tempo também, pode mudar a escala temporal, né? Então eu posso tornar a tela equivalente a alguns segundos, né? De fora a fora, né? Ou tantos milissegundos por divisão, e posso tornar isso maior ou menor, né? Então eu posso tornar ele mais rápido no sentido de que cada quadradinho, né, tem um intervalo de tempo menor, ou ele mais lento, no caso cada quadradinho tem um intervalo de tempo maior. E outras funções, né, então a função aquisição aqui, a gente pode colocar ele para fazer médias, né, elas são bem úteis quando a gente quer diminuir o ruído, né, então o ruído de leitura. Lembra que o osciloscópio é um equipamento muito bom para ver questões que variam no tempo, então ele é muito preciso em termos de tempo, mas ele não é um excelente voltímetro, né? Ele mede fatias temporais bem pequenininhas, então é difícil ter precisão nessas medidas. Então fazer essas médias ajuda, né, a diminuir a incerteza. Outras questões é o botão medidas, né, então ele vai medir para a gente, né, qual é a frequência, o pico a pico, alguma coisa assim, é o tempo de queda de um sinal, no caso do capacitor é o que a gente, do circuito RC é o que vai nos interessar. Ou usar os cursores, né, então no qual a gente vai colocar, que nem está mostrado aqui na tela, né, cursores são essas linhas que indicam um certo ponto aqui e dão valores de maneira análoga aos dados interativos, né, que a gente está vendo. Bom, então aqui está um resultado típico, pessoal, de uma fonte de tensão. Repara, ó, aqui está os níveis de terra. Ó. Então, de novo, uma fonte de tensão que está oscilando entre 0 e, no caso aqui, ó, 1 volt por divisão, então 1, 2, 3, 4 volts, e também 1 volt por divisão no capacitor, então ele está se carregando de tensão 0, né, perto do nível de terra, ele vai subindo até ficar próximo do nível de tensão da fonte, e depois descendo até perto do nível de tensão 0. E depois repete, né? Então repara que eu estou vendo um capacitor, um circuito RC, né, com tempo total rápido. A gente tem 25 microsegundos aqui por divisão. E reparem, né, o trigger está sendo usado no canal 1, que é o canal de redor de função no caso, que é uma escolha mais sensata, porque ele é mais abrupto, né, do que o capacitor. E reparem aqui, ele está triggered, né, quer dizer que ele está com o trigger funcionando adequadamente. Muito bem, como eu vou tirar dados com os cursores, né, uma tela típica seria essa, né, então eu posso tornar o osciloscópio mais rápido, né, então aqui eu vou para uma escala de 1 microsegundo, né, pensando que é o mesmo capacitor, então eu tornei ele bastante mais rápido e consigo colocar cursores aqui para medir quanto tempo passou entre um ponto e outro e qual é a tensão, né, no capacitor, que no caso a curva azul, o canal 2, nesse intervalo de tempo a tensão tem esse valor aqui, então eu posso ir lendo, assim como vocês fazem com os dados interativos, lendo valores usando a própria tela do osciloscópio. Ok. Essa é uma questão bem interessante. Tá frio já, essa desgraça. Uma questão bastante interessante, pessoal. Então, essa é a hora que talvez muitas das esperanças e ingenuidades que a gente pode ter vão ralo abaixo, infelizmente, mas a vida é cruel, mas ela continua, né? Então, a gente, usando o multímetro, a gente falou muito da incerteza de leitura, né? E a gente falava que era muito importante pensar na metade da menor divisão, né? Ou pensar na menor divisão, e que a menor divisão era uma unidade digital do último dígito, né? Então, o último dígito você acrescenta uma unidade digital, né? 10 dedos na mão. Isso é muito interessante, né? E, enfim, tem toda uma grande e longa história sobre isso. Mas no mundo do osciloscópio, e desse em particular, é um pouquinho diferente.
Porque ele não é um osciloscópio analógico e ele não atende muito a esse critério de dígitos. Isso é muito flagrante nesse experimento do capacitor, porque a gente vai ter gráficos de tensão do capacitor parecidos com esse aqui. Ó. Então, a gente começa perto de 4 volts. Então, imagina, eu tenho a tela do osciloscópio, 4 volts por divisão. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 volts para cima e 4 volts para baixo. Como a gente quer trabalhar com offset do canal igual a 0, a gente colocou ele dessa forma. Então, eu tenho a tensão começando lá em cima em 4 volts e caindo até 0. Como eu tenho que adquirir esses dados todos de uma só vez, né, então eu vejo eles na tela do osciloscópio, aperto o botão Stop, ou então salvo esses dados de uma só vez, eu não tenho a chance de trocar de escala. Então vocês lembram quando vocês estavam medindo, por exemplo, um circuito com um resistor ou com um diodo, para cada medida vocês poderiam usar uma escala diferente e a escala mais adequada para aquela medida em particular. Então, você fala, com tantos volts eu quero usar tal escala, né, de tensão, né, ou então apliquei tantos volts, eu quero usar a escala de microampere, né, para fazer essa medida aqui em microampere. Bom, no caso do osciloscópio, a gente vai adquirir toda a curva com a mesma escala. Então, repara que é um negócio meio diferente, né, a gente vai pegar todos os dados, né, dessa curva tensão contra tempo, né, então agora o tempo é o nosso eixo ordinário, então a gente está medindo tensão em função do tempo, e a gente vai adquirir ela toda de uma vez só. E isso traz essa questão interessante aqui. Ó. Então, nesse começo da curva, repara, a gente está com uma tensão grande com relação a essa escala. Então, a gente pode falar que é a escala mais adequada, né? Mas quando a gente começa a cair para tensões menores que 1 volt, você já diria, bom, certamente tem uma outra escala mais precisa que eu gostaria de usar, mas eu não posso, porque eu tenho que adquirir todos esses dados de uma vez só. E quando a tensão começa a ficar bastante pequena aqui, ó, eu posso dar um zoom, né? Repara que eu salvei esses dados no computador, então eu posso trabalhar isso como eu bem quiser. Eu dou um zoom e eu reparo que o passo entre... primeiro, eu reparo que não há ruído ali, né? Não há uma variação meio aleatória, há uns degraus meio estranhos, né? Então, aqui, repara, tem um monte de pontos aqui, e daí de repente ele desce um degrau, tem um monte de pontos aqui, ele desce um degrau, tem um monte de pontos aqui, e tem até, repara, uma intersecção entre os dois, né? Repara, aqui ele vai, e aqui já começou antes desse aqui, né? Então, você poderia dizer, nossa, como que aconteceu isso, né? Ele foi até aqui, daí ele voltou no tempo para cá, né? Porque isso aqui embaixo é o eixo temporal, né? A gente tem que tomar cuidado que, como o eixo é o tempo, né? Não tem como voltar para trás, né? Tem alguns gráficos que eu vejo por aí que são realmente bem engraçados, porque o indivíduo do gráfico, né? O que está acontecendo avança e recua no tempo, é um pouco peculiar, né? Assinatura de pseudociência, por assim dizer, né? Em algumas situações, enfim. Mas o que está acontecendo aqui, pessoal, tem a ver com o ruído, sim. Né? Então, ele aparenta estar em duas tensões ao mesmo tempo, porque aqui tem muitos pontos, na verdade. Então, ele está indo aqui, e daí tem um ponto embaixo, ele voltou para cima, um ponto embaixo ele voltou para cima, um ponto embaixo voltou para cima, e começou a ficar embaixo o tempo todo. Então, eu não dei o zoom suficiente para poder ver essa questão dos pontos que sobem e descem, na verdade. Mas você pergunta por que não tem nenhum ponto no meio, né? E a resposta, bom, está escrita aqui bem claramente, né? Esse é um osciloscópio digital, né? Então o último dígito que ele trabalha, na verdade, não é um dígito decimal, é um dígito binário. E é um osciloscópio de 8 bits. Então a gente tem 8 bits no que chama-se conversor analógico digital. Então esse conversor analógico digital ele vai pegar o nosso sinal analógico, que é o sinal que a gente está colocando, né, através do fio lá, e transformar ele num sinal digital. Então uma combinação de zeros e uns que representam um número. E como ele tem 8 bits, ele vai representar um sinal analógico em 256 níveis. Como a gente precisa de um bit para o sinal, positivo ou negativo, né, o passo, né, que cada bit representa em tensão é 0.04 volts. E é essa altura aqui. Então repara que, por mais que a gente queira
ou a gente possa, né, eventualmente expressar uma grandeza, por exemplo, aqui, ó, 0.2 volts, ó. Esse valor aqui é 0.2 volts. E daí você se pergunta, bom, mas qual é a leitura completa disso, né? Bom, seria 0.200. Só que esse último zero, então seria 0.200, né? Então 200 milivolts. Mas esse último zero, uma divisão para cima ou para baixo, não seria 0.1, seria 0.4. Porque a divisão para cima ou para baixo é 1 bit e não 1 decimal. Então isso é um pouco do que eu estava me referindo de maneira um pouco jocosa, em termos de perder as esperanças, né? Porque tem muitos mais detalhes do que poderia parecer a princípio. E, no caso, o detalhe é que o passo não é decimal. O passo tem a ver com os bits, né? Tem a ver com a conversão analógica digital que é feita dentro do osciloscópio. Então, reparem que há mais a se saber, né? Simplesmente. Não que isso vai ser relevante o tempo todo, mas é relevante em particular nesse experimento se vocês cometerem um erro, né? Então acho que eu considerei isso um erro de olharem para essa curva até essa região aqui, ó. Então essa curva nessa região aqui, ela já não está nos ajudando em nada a entender o tempo tal. Então se você quer conhecer o tempo tal, se você quer fazer o ajuste linear e tudo mais, que a gente vai ver mais para frente, a gente vai se interessar por esse começo da curva aqui, entre 4 e 1 volt, por exemplo. Então a gente vai se interessar pela região na qual eu estou conseguindo representar esse número adequadamente. Pode representar esse número, né? Quer dizer que o meu valor de tensão, o valor de tensão que a gente está sendo medido, ele é grande com relação à escala. Quando ele começa a se tornar pequeno com relação à escala, enfim, né, as coisas começam a dar um pouquinho errado. Eu falo um pouquinho errado porque aqui, repara, toda exponencial é uma exponencial ainda em qualquer região dela, né? Então aqui você ainda vê um comportamento exponencial, né? Mas é claro que começa a ficar uma exponencial difícil de ser desenhada, né? Por conta desses artefatos todos. E se vocês pensarem bem, né, a incerteza aqui é para ser muito, muito grande, né? Então a gente está bem perto da menor divisão possível nessa escala. Muito bem, então com relação aos objetivos do experimento, pessoal, a gente tem 3 experimentos juntos, né? Então o primeiro é um teste de hipótese para uma constante de tempo longa, perto de 1 segundo, depois para uma constante de tempo curta e depois um experimento observacional. Então no primeiro caso, então, lembrando do método científico, né? A gente quer testar uma hipótese e a gente tem algumas suposições. Então a primeira delas é que o resistor, desculpem, é ômico, né? Então isso a gente talvez já tenha testado antes, né? Então a gente vai assumir como uma suposição bastante boa, né? A gente já testou isso antes, então é uma bastante boa suposição. E reparem uma coisa engraçada, a gente vai ter que assumir que a capacitância não varia com a tensão. A gente está trabalhando com um capacitor que a gente não conhece. Seria muito possível que a capacitância variasse com a tensão, então tem capacitores nos quais a capacitância varia com a tensão, são chamados varistores e são extremamente úteis, inclusive se você não tem um objeto macroscópico grande, volumoso e chato para ajustar a estação de rádio preferida naquele seu radiozinho digital pequenininho ou no seu celular, é porque tem, ou possivelmente tem ali dentro um varistor, que é um capacitor variável de estado sólido, cuja capacitância depende da tensão aplicada. Então, reparem que, de novo, né, tudo pode ser mais complicado do que a gente está propondo, mas a gente vai supor que a capacitância é constante. E a gente não vai querer testar isso. Reparem, é uma suposição, não é a nossa hipótese de trabalho. A nossa hipótese é que esse modelo aqui, né, é um bom modelo para descrever a tensão no capacitor. Quer dizer o quê? Que a gente tem um modelo que ele prevê um comportamento exponencial e que o circuito deve seguir esse comportamento exponencial. Então, de novo, né, falando em exponenciais, o que significa isso? Quer dizer que se eu conheço a capacitância, a resistência e a tensão na fonte, eu sei dizer de antemão, com uma certa precisão,
qual vai ser a tensão no capacitor num tempo t dado. Isso, de novo, né, é um dos poderes da ciência, que é prever o futuro. Né? A gente fala que, enfim, né, eu gosto de insistir nesse ponto, mas que a ciência é tão útil quanto ela consegue nos dar respostas a questões muito precisas e, em geral, essas respostas têm a ver com o futuro. Né? Então, se eu fizer A, vai acontecer o quê? Né? E repara que prever o futuro é muito útil em todas as áreas do conhecimento, né? Por exemplo, na culinária, né? Eu quero saber quanto tempo eu preciso deixar o bolo no forno, eu quero saber como que eu faço a receita do bolo, né? Para que ela dê um bolo gostoso. Eu quero prever o futuro desse bolo, né? E no caso aqui a gente quer prever a tensão do capacitor, por isso a gente tem um modelo e a gente quer que ele seja tão preciso quanto possível para prever a tensão desse capacitor. E para isso a gente precisa, então, desse modelo, né, e das variáveis relevantes, né, que são, então, a capacitância, a resistência e a tensão na fonte. Então, reparem que é esse a hipótese que a gente está querendo testar. Poderia ser outra, né? Poderia, de novo, ser se o resistor é ômico, poderia ser se o capacitor varia com a tensão ou não, poderia ser se uma corrente de fuga, mas a gente desenhou o experimento para testar essa outra hipótese que tem a ver com o modelo. Então, se a gente quisesse verificar se o resistor é ômico, bom, vocês já sabem qual experimento que a gente faria. Se a gente quisesse testar a variação da capacitância com a tensão, a gente faria outro experimento, né? Então, poderia imaginar que a gente está carregando o capacitor com tensões cada vez maiores, né? Enfim, ou outra coisa. E se a gente quisesse ver se tem corrente de fuga ou não, a gente poderia retirar o nosso resistor, só carregar o capacitor e colocar o osciloscópio medindo ele. Por que não? Muito bem. Então é isso. Vamos lá para o experimento observacional. Então, nesse caso, a gente imagina que a gente já testou o modelo, então a gente sabe que ele funciona, né? A gente espera que ele funcione, né? Que vocês vão verificar que ele funciona. E no caso de um capacitor, repara que a gente não conhece muita geometria do capacitor eletrolítico do capacitor cerâmico, né? A gente não conhece a área, nem a separação, nem nada, né? Então a gente só sabe que a capacitância é isso, que a gente mede a capacitância e a gente vai usá-la no modelo. Mas no capacitor de placas paralelas, a gente conhece a geometria. Então a gente conhece ε0, a gente conhece a área, a gente conhece a distância, e a gente pode calcular a constante dielétrica do papel, a constante K. E é interessante fazer isso, né? Em microeletrônica, né? Então nos computadores, nos circuitos, a constante dielétrica é muito, muito importante, porque ela dita propriedades dos transistores e de capacitores que eu coloco dentro desses circuitos integrados. Então a constante dielétrica, né, do silício, do óxido de silício e de outros materiais é realmente muito, muito importante de ser conhecida. E aqui a gente vai conhecer ou medir, né, a constante dielétrica do papel, e de um papel em particular, e numa condição de umidade em particular. Mas é um teste interessante, né? Então a gente percebe como que o capacitor, no caso desse, né, ele pode ser um instrumento de medida de quê? Né? De constante dielétrica. Então tem um sistema que mede a constante dielétrica de um material que eu coloquei ali dentro. A gente colocou papel, mas poderia ser qualquer outro. Né? Muito bem. O que a gente vai sempre fazer, né? A gente vai, no caso do teste de hipótese, discutir qual hipótese a gente quer testar, fazer uma previsão quantitativa e compará-la com os resultados, né? Como qualquer bom teste de hipótese. A gente faz uma previsão e verifica se o experimento teve seu resultado previsto por esse modelo ou não. E no observacional, a gente vai se interessar em descrever essa observação interessante. Então, observar um fenômeno interessante e vou tentar descrevê-lo. Quais são as análises, pessoal? Acho que é bastante direto, né? A gente vai linearizar o gráfico, vocês já sabem como linearizar, né? Então, vocês têm a equação do modelo, então é uma equação não linear, assim como a do termistor. Então, a gente precisa torná-la uma equação linear, né? Para que a gente possa usar MMQ e tudo mais. Isso para os dois casos, né, para os dois testes de hipótese, então a análise é exatamente a mesma. A diferença é que um caso é rápido
né? Rápido em termos de tempo tal, é rápido ou curto, e o outro ele é longo, então é a mesma coisa. E no último experimento é um pouquinho diferente, a gente vai ter observacional, então a ideia é obter valores da capacitância do circuito, e quando a gente tira o capacitor do circuito, de placas paralelas, que a gente vai usar para calcular a constante elétrica do papel, a gente vai ver a capacitância parasítica, que é bem interessante também de se observar. Com relação às discussões, bom, como sempre, a gente vai confrontar com o modelo e vamos discutir um pouco com esse acordo, né, da previsão com o que a gente mediu. E por aí vai, né? De novo, eu acho que é bastante simples, bastante direto e objetivo, né? Essas discussões podem ser bastante objetivas. Mas lembrando que elas são tão mais ricas quanto mais a gente se basear nas incertezas, né? Que são elas que nos dizem se há acordo ou não entre o modelo e o experimento. Muito bem. As rúbricas de avaliação, pessoal, estão ali também. Elas também são bastante diretas, né? A gente vai ter nos testes de hipótese identificar a hipótese e tudo mais. Então, eu só gostaria que vocês se atentassem às rúbricas na hora de escrever o relatório, né? Porque é legal vocês fazerem uma espécie de autocrítica, né? Vocês pensarem, bom, eu fiz ou não fiz o que era para ser feito, né? Eu atingi ou não atingi os objetivos desse experimento. Então, de novo, acho que a gente já está bem treinados, né? Vocês já devem ter entendido um pouquinho como essa dinâmica de avaliação, eu não preciso me insistir muito nisso. O que eu queria agora era só comentar um pouquinho com relação aos experimentos, né? Então, que acho que é uma parte bem interessante também, né? Tá realmente frio. Aqui, pessoal, a gente está vendo, então, o primeiro experimento, nesse momento do tempo. Ó. Então, aqui foi colocado o valor de tensão, 3 volts. Repare, então, positivo aqui, ó, resistor, capacitor. Então, o negativo do capacitor está aqui, indo para o negativo da fonte. Então, ele está montado adequadamente. E aqui está essa pecinha, ó, que permite a gente colocar esse cabo coaxial aqui. E aqui está, então, o lado de sinal e aqui está o lado de terra. Então, reparem que esse ponto aqui está aterrado e ele está aterrando o negativo da fonte. Que, de outra forma, não estaria aterrada, né? Lembrando que essa fonte aqui é flutuante e que o terra dela está aqui e não é usado. Mas o importante aqui é observar que, como o capacitor já está carregado, lá está a tensão, está carregado, está em tensão máxima. A gente vai olhar a tela daqui a pouquinho, mas eu imagino que aqui esteja meio volt, então eu vou ter 1 volt, 2 volts, 3 volts aqui e ok. Depois, o que é feito? O cabo é retirado da fonte, né, visando colocar ele aqui nesse ponto para que o capacitor se descarregue contra o resistor. Só queria mostrar, pessoal, que quando a gente tira o cabo da fonte, a tensão no capacitor continua lá, né? Então o capacitor continua carregado. Então, reparem, como ele continua carregado, eu sei, pelo menos nessa escala de tempo, né, que aquele resistorzinho, lembra, em paralelo com o capacitor, que eu falava que era uma resistência que causava fuga de carga dentro do capacitor, é muito pequeno. Porque entre eu tirar o cabo ali e vir colocar aqui, eu não observo descarga do capacitor. Né? Ao mesmo tempo, a resistência de entrada do osciloscópio é muito grande, porque o capacitor não está se descarregando contra o osciloscópio também. Reparem que esses dois fatores a gente consegue ver agora, né? Nesse momento, porque antes do cabo ser colocado aqui, o capacitor está ligado a quê? Só ao osciloscópio. O circuito tem o capacitor e o osciloscópio. Mas o capacitor tem a sua resistência de fuga dentro dele e o osciloscópio tem uma resistência também entre a sua entrada e o terra, né? Como o voltímetro tem. E a gente repara aqui no caso então, né, que essas duas resistências são muito, muito grandes e não há
na escala de tempo que a gente está observando, um descarregamento perceptível do resistor. Então eu paro de carregá-lo, né, e ele não se descarrega, até que eu feche o circuito com aquele resistor aqui. Então o que isso me faz pensar? Que esse resistor aqui é realmente muito menor que esses dois outros que eu estava comentando. Ok, então como eu faço isso, quando esse cabo é de fato colocado aqui nesse ponto, reparem, aí começa a descarregar o capacitor. Então ele vinha retinho aqui, ó, permaneceu com os 3 volts dele, e quando foi ligado aqui, ele começa a descarregar. Então, ok, né? Então ali a gente fechou o circuito RC com um resistor pequeno, tal que o tempo tal se tornou perto de 1 segundo, aí eu vejo ele descarregando ali em tempo real. Olhando para a tela do osciloscópio, ó, o que a gente vê? De fato, 500 milivolts, né? Então eu vou ter meio volt, 1 volt, 1 volt e meio, 2, 2,5, 3 volts. Então ele vem de 3 volts e vai caindo. E aqui a escala de tempo, ó, 500 milissegundos. Então, entre esse instante aqui até aqui tem 500 milissegundos, aqui tem 1 segundo, 1,5, 2 segundos. Então reparem que daqui até aqui mais ou menos, ó, tem perto de 1 segundo. Então ele caiu, né, de 3 volts para perto de 1 volt, então caiu para 2/3, para 1/3 do valor, perto de 30 e poucos %, em cerca de 1 segundo. Então isso já nos faz pensar que o tempo tal deve estar perto de 1 segundo ali, grosso modo. Uma pequena mentirinha que a gente vê nesse gráfico é que o osciloscópio não está triggerando. Ó. Como a velocidade dele é muito lenta, menos de 10 Hz, o trigger não está funcionando. Ainda assim ele indica que tem uma posição do trigger aqui. A gente vê também que ele está parado, né? Então foi apertado o botão stop, né? O botão parar do osciloscópio. E antes, na tela anterior, eu cheguei a comentar, mas estava escrito scan. Quer dizer que ele não estava naquela função triggered, ele estava olhando em tempo real o tempo passar e mostrando o que ele ia medindo em função do tempo. Porque ele estava realmente colocado para uma frequência muito, muito baixa, né? Então o intervalo de tempo de cada divisão é bastante grande, ele para de fazer o trigger, para de fazer tudo, ele começa só a medir em função do tempo mesmo. Ok. E, finalmente, né, tem os dados interativos que são um pouco equivalentes àquela questão que eu estava falando com vocês dos cursores lá. Isso. Ok. Com relação ao segundo experimento, pessoal, de constante de tempo curta. Então, o que a gente vê? A gente trocou aquele capacitor eletrolítico por um capacitor cerâmico aqui, ó. E agora a gente vai usar o gerador de função como gerador de função, né? Ou como chave rápida, né? Então como onda quadrada, para oscilar entre 0 volts e a tensão da fonte. A gente vê aqui, ó, os dois cabos, um que vem do gerador de função e outro que vai até o canal 2 do osciloscópio. Então um está vindo daqui e outro está indo para cá. Repara que isso não era obrigatório que fosse muito bem assim, né? Eu poderia usar um outro tipo de cabo e ligar direto, né, do gerador de função até o osciloscópio e com uma divisão em T, né, puxar uma extensãozinha até o circuito. Mas a maneira como a gente faz é colocando um cabo no circuito com o sinal de gerador de função e um outro cabo no circuito pegando o sinal de tensão para o osciloscópio. Depois aqui tem o resistor, ó, ok? E aqui está o capacitor e de novo essa peça que adapta um cabo BNC para ir até o osciloscópio. E esse cabo aqui, ó, repara, ele vem daqui até aqui, ele basicamente junta os terras desse lado com os terras daqui. De novo, é uma coisa que a gente faz, a gente recomenda que seja feita, mas a gente sabe que não precisa muito. O que eu quero dizer com não precisa muito? Quer dizer que se eu confio, né, se os cabos estão todos muito bem feitos, e não há nem um mau contato nos terras, esse cabo é desnecessário. Porque, reparem, né, o terra desse cabo aqui está aterrando o outro terminal do capacitor, e o terra desse cabo aqui está em contato com o terra desse cabo aqui, que está em contato com aqui, que está em contato com aqui, e está em contato com aqui também. Então, os terras já estão em contato pelos cabos, né?
e já está aterrando o outro terminal do capacitor, e o osciloscópio e o gerador de função já estão também aterrados juntos pela mesa, né? Então, a princípio, isso daí não seria necessário. Ainda assim, é uma boa prática fazê-lo, né? Então, a gente faz para você garantir, né, que não haja um pequeno desbalanço de nível de terra entre os dois. Então, mesma coisa aqui, a gente vê de novo o circuito de carga e descarga. Eu acho que eu tenho uma tela mais próxima, perfeito. Mesma coisa, né? Então, meio volt, então meio 1 volt, 1,5, 2, 2,5, 3, então de novo 3 volts de tensão pico a pico aqui. No canal 2, né, que é o gerador de função, e o capacitor que se carrega lentamente e depois se descarrega. Reparem que agora eu tenho 1 milissegundo por divisão, né? Então daqui para cá tem 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3 milissegundos, então muito mais rápido, né? Então reparem que eu teria que tirar o cabo e colocar várias centenas de vezes por segundo para atingir essa velocidade, então é impossível de fazê-lo, então a gente usa um gerador de função. Reparem que agora sim ele está triggered, quer dizer, ele está com o trigger funcionando adequadamente, e o trigger está ligado no canal 2, como era de se imaginar. Então é o canal que tem a onda mais abrupta, né? O sinal mais abrupto é o que a gente usa para fazer o trigger, então no caso o sinal do gerador de função. Reparem também que é um trigger de descida, né? Por isso que ele aqui está a flechinha do trigger, né? Aqui seria o que ele indica como 0 segundos, então a origem da escala de tempo é aqui. Nessa queda aqui, então aqui está o nível do trigger também, que não está em 0, né? Porque como a onda está de 0 a tantos volts, a 3 volts, o melhor é ajustar o trigger para metade desse intervalo, então 1,5 volts de queda, né, para que a descarga do capacitor apareça aqui para os intervalos de tempo pequenos e positivos. Então é realmente a maneira mais inteligente de organizar esse osciloscópio aqui. Ok, muito bem. Outro ponto interessante, a gente está usando acoplamento de corrente contínua, né? Basicamente isso é necessário porque em geral, com o osciloscópio, a gente quer medir tensões que variam no tempo, né? Que nem essa. Mas em algumas situações, a corrente que varia no tempo, elas têm um valor DC junto, que é o caso, né? Repara que o sinal é sempre positivo. Então, em estrito senso, ele varia no tempo, mas ele é de corrente contínua. Porque para se tornar um sinal de fato de corrente alternada, ele tem que trocar de polaridade. E não é o que está acontecendo aqui. Então, o osciloscópio tem um capacitor na entrada que a gente pode ou não incluí-lo, e a gente inclui ele para que essa componente DC, né, então esse offset que eu coloquei no gerador de função, que eu quero, que é necessário aqui, ele seja retirado dentro do osciloscópio. Então, o sinal iria ficar em torno de 0 usando esse capacitor dentro do osciloscópio. Isso acontece no modo de acoplamento corrente alternada. E, no caso, foi colocado em corrente contínua para a gente não ter isso de fato e ter todo o sinal sempre em tensão positiva. Pode parecer contraditório, né, a gente falar de uma tensão que varia o tempo todo, mas é corrente contínua, mas a definição de fato é essa, né? Corrente contínua é quando ela não troca de polaridade. Ok. Na parte 3, pessoal, então é o mesmo circuito, a diferença é que a gente trocou agora o capacitor cerâmico, né, aquele azulzinho pequenininho, por esse capacitor aqui bastante macroscópico, o capacitor de placas paralelas. Como vocês vão ver, né, tem um valor de capacitância bastante menor que o capacitor cerâmico, né, então a gente precisa acelerar bastante o osciloscópio para ver o tempo tal. E uma vez que a gente acelera bastante e vê o tempo tal, aí aquela pergunta, né? A capacitância, uma capacitância espúria, né, parasítica aqui, e a maneira de ver isso é bem simples, né? Você retira o capacitor pequeno, né, pequeno em termos de capacitância do circuito, que é esse capacitor de placas paralelas, e acelera mais ainda o osciloscópio e observa-se há uma componente, um circuito RC ali, mesmo que você tenha retirado o teu capacitor intencional. E isso é observado, está ali no experimento para vocês olharem.
E isso então está em conexão de novo com esse diagrama complexo aqui que eu estava me referindo, né? Então, esse RC aqui, repara, tem um capacitor muito pequeno e uma resistência muito pequena, mas a gente colocou um resistor grande e uma capacitância pequena, né? E quando a gente tira ela, sobra esse resistor aqui e esse capacitor aqui. E daí se torna um produto, né? Um produto tal igual a RC, que se torna factível de ser medido pelo osciloscópio, até porque ele é bem rápido, né? O osciloscópio ele consegue medir coisas bem rápidas. Então, é isso aí, pessoal. Acho que tentei cobrir todo o experimento, né? Com nível, talvez, variável de detalhamento, mas espero que ajude vocês aí a interpretar tanto o roteiro quanto as videoaulas, os vídeo experimentos, desculpa. É isso. Dúvidas podem colocar nos comentários ou perguntar nas monitorias. Obrigado, pessoal. Bom relatório.